Bem-vindos à primeira aula do módulo 3. Nesse módulo, a gente vai implementar um pouco de alguns modelos de aprendizado supervisionado. Como a gente já viu nos módulos anteriores, os modelos para aprendizado supervisionado, eles são divididos em dois tipos, sendo de regressão e de classificação. A gente vai implementar todos esses dois tipos durante esse módulo, utilizando tanto o TensorFlow sem o Keras, quanto o TensorFlow com a utilização da API Keras, para que a gente consiga também fazer uma comparação utilizando ou não essa API. Bom, mas o que são então esses modelos de regressão? Os modelos de regressão são modelos que eles buscam descrever algumas relações que existem entre variáveis. Então, eles querem descobrir como é que uma variável vai se comportar quando outra variável sofrer oscilações. Um exemplo da aplicação de regressão é em análises temporais e também é muito utilizada em alguns campos como de finanças e meteorologia. Como esses modelos de regressão eles são muito comuns, eles também são um dos mais estudados atualmente. Bom, então a gente vai abrir aqui um notebook, né, no Google Colab. E a primeira coisa que eu vou fazer é setar qual que vai ser a versão do meu TensorFlow que eu vou utilizar, porque eu quero obrigatoriamente utilizar a versão 2. Então, eu vou usar aqui esse comando, que vai pegar a versão do TensorFlow 2.x. Para rodar, Shift Enter. Ou eu posso vir aqui no Runtime e colocar aqui para rodar ou todas as minhas linhas, se eu tiver mais de uma linha e quiser rodar todas ao mesmo tempo, ou rodar uma de antes, uma de depois, uma seleção. Eu tenho várias formas aqui, né, de rodar, então, também clicando ali. Mas se você quer uma maior rapidez, você pode utilizar o comando Shift Enter, né, que vai te possibilitar ser mais fluido na sua implementação. Então, agora a gente vai importar as nossas bibliotecas. A primeira biblioteca é a do TensorFlow. Então, a gente vai utilizar esse comando import, vai colocar o nome da biblioteca que a gente quer importar, e se eu quiser importar ela com algum outro nome, eu coloco aqui na frente. Aqui eu quero usar TF. Isso aqui quer dizer que todas as vezes que eu for utilizar algum recurso de dentro do TensorFlow, ao invés de eu digitar TensorFlow ponto alguma coisa, eu vou poder digitar apenas TF. Da mesma forma, eu vou importar, então, a biblioteca NumPy, utilizando o nome de NP. E eu vou importar a biblioteca também Matplotlib, que é uma biblioteca que vai nos auxiliar na hora de fazer os gráficos, .pyplot, e eu vou chamar ela de PLT. Shift Enter. Rodou. Então, agora eu vou criar uma base de dados aqui para a gente utilizar para fazer regressão. Uma das coisas que a gente vai precisar são os pesos e os bias dessa base de dados que a gente quer. Como eu vou ter apenas uma feature, eu vou colocar apenas um peso aqui. Eu vou colocar um número aleatório aqui, vou pôr 3. Para o bias também eu vou colocar um número qualquer aqui, vou usar meio. Só que eu não quero que os meus dados eles fiquem numa linha perfeita, então eu vou inserir também aqui um nível de ruído. Vou colocar meio também. E o tamanho do meu lote, que eu vou utilizar aqui. Vou pôr 100. E agora a gente pode criar os dados da nossa feature. O que eu vou fazer aqui é criar esses dados em relação a valores de uma curva normal, né? Então, a partir de uma distribuição normal, eu vou gerar aqui, ó, randomicamente. Dentro do TensorFlow eu tenho o random, que me gera números aleatórios, e eu quero esses aleatórios de forma ali normal. Qual que é o tamanho? Eu vou colocar nessa variável shape. Eu quero um tamanho do lote. As minhas linhas, né, vão ser do tamanho do meu lote, que é 100. Então, eu quero 100 observações. E o meu outro número é
a quantidade de features que eu quero ter, né? Então, ali eu tô usando uma só, né? Aqui no peso aqui, a gente colocou um peso só porque eu quero uma feature só. Eu quero fazer uma regressão linear aqui nesse caso. Então, eu vou colocar para o TensorFlow pegar o shape do meu peso, mas pegar só o primeiro valor, o valor da primeira posição, que no caso vai ser o 1. Bom, em seguida, eu posso, então, gerar o meu target. Para gerar o meu target, eu vou fazer a multiplicação aqui matricial da minha feature pelo meu peso. Então, ele vai pegar os valores aqui que eu acabei de gerar, vai multiplicar pela minha matriz de pesos e vai somar pelo valor dos meus bias. Como eu quero inserir ruído, eu vou somar aqui também o meu nível de ruído multiplicado por outra normal randômica. Random, normal. E essa nova normal randômica aqui vai ter o tamanho aqui das minhas features. Então, vou usar o tf_shape para pegar o tamanho da minha variável feature. Certo? Rodamos aqui, então, sem problemas até agora, né? Vamos plotar, então, para a gente ver como é que vai ficar esses dados, então. Vou utilizar o plot, a função plot aqui do matplotlib. E aqui eu passo para ela quais são os meus valores do meu x, né? Que no caso vai ser a minha feature. E quais são os valores do meu y, que no caso vai ser o meu target. Eu vou setar aqui também qual que é o modelo que ele vai fazer isso. Eu quero que ele coloque para mim bolinhas vermelhas. Então, vou usar o R de red, né, que é vermelho. E esse sozinho quer dizer que eu quero ver os pontos, eu não quero ver uma linha. Bom, para a gente ter uma noção de algum exemplo, então, eu vou nomear aqui a minha feature e o meu target. Eu vou colocar como a minha feature aqui uma sensação térmica. E como meu y, eu vou colocar consumo de energia. Então, eu quero saber, variando se a sensação térmica eu vario o consumo de energia em uma determinada cidade, por exemplo. Então, eu vou saber isso a partir dessa minha regressão. Vou colocar um título aqui também no meu gráfico. Colocar dados para regressão. Beleza. Shift Enter. Esses aqui são os dados que a gente acabou de gerar, então. Você pode ver que eles não estão numa linha perfeita, eles não vão conseguir ter uma regressão por uma linha, né, perfeitamente, mas por causa deles terem esse nível de ruído aqui. Mas eles estão aqui em torno de uma linha, né, que é o que a gente quer aqui. Para a gente ter mais ou menos uma noção de como deve ficar essa linha de regressão, eu vou plotar aqui para vocês uma forma de se observar, né, essa linha de regressão. É você colocar as suas features. Essa função unique da NumPy, o que ela vai fazer é pegar dados únicos do seu array, né? Então, aqui no meu array feature, ele vai pegar só os dados únicos. Por exemplo, se eu tenho dois números que são menos 1.7, eu vou ter o menos 1.7 uma vez só, assim que ele rodar esse unique aqui. Então, depois do feature aqui, né? O feature é o x, né, do meu plot. E aqui para o y eu vou fazer numpy.poly 1D. Esse poly 1D ele vai me dar um vetor ali polinomial unidimensional. E aqui dentro desse poly 1D eu vou utilizar outra função, que é essa polyfit. A função polyfit ela nada mais é que um ajuste polinomial, né, para os valores que eu vou colocar aqui dentro. Bom, eu quero fazer o ajuste, então, da minha feature com a minha target, né?
Só que como os meus valores eles não estão unidimensionais, eu tenho que usar essa função squeeze. Então, eu vou usar tf.squeeze, isso, da minha feature. E em seguida, eu vou colocar também atf squeeze do meu target. E depois eu coloco aqui na frente qual que é o grau, né, que eu quero utilizar, que vai ser o grau 1. E aqui eu vou abrir outro par aqui de chaves e vou pôr a np unique das features. Assim que eu rodar, eu tenho então, essa é a cara da linha, né, da regressão linear que melhor vai ajustar então os meus dados que eu acabei de criar. Bom, agora a gente vai, a partir da próxima aula, começar a utilizar o TensorFlow para fazer essa regressão de forma automática, né? Então, a gente vai poder comparar com esse dado que a gente acabou de criar e de observar, se ele realmente está fazendo uma boa regressão para esses valores. Muito obrigada e até a próxima aula.